Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui na nossa aula de redação. Bom, e hoje eu estou aqui para falar de uma parte muito fundamental, que são os passos que eu tenho que fazer para a produção textual, para que eu possa fazer a minha redação de maneira adequada, de maneira correta, para que o texto fique o melhor possível e você possa alcançar aí o seu objetivo, não é verdade? Bom, o que eu quero falar é o seguinte, são os passos para a redação. O que é preciso fazer para conseguir realizar uma redação adequadamente? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é a leitura do texto. E quando eu falo leitura do texto, é aquela leitura prévia daquelas informações que aparecem. Muitas vezes vem um parágrafo somente. Há uma tendência, inclusive, de colocar notícias de jornal, ou então que se recorta uma imagem e apresenta lá, e aí vem a pergunta, né? Desenvolva o texto, desenvolva uma redação, uma dissertação baseado nessa imagem, baseado nesse texto. Veja, não, muita gente fala, é frescura ler esse texto. Não, muito pelo contrário, é fundamental. Eu recomendo que você leia muitas vezes, tá? Pelo menos umas 3 vezes essa informação antes de qualquer outra coisa, porque através delas você vai conseguir ver muita informação, você vai conseguir esmiuçar alguns detalhes, você pode até ter algumas ideias baseadas naquilo. Então não desperdice essa chance, isso é fundamental. A leitura do texto é essencial, seja ela qual for. Todas as informações que a banca vai te fornecer para que você desenvolva a sua dissertação, ela não estaria à toa, tá? Então você leia várias vezes quantas forem necessárias. Outro ponto que eu quero te dizer, além da própria questão da leitura do texto, é identificar o tema central. Veja, nem sempre é tão simples, nem sempre é tão fácil. Portanto, se você realizar a leitura com pelo menos umas 3 vezes, como eu oriento, você começa a identificar esse tema. O que é importante? Que você escreva aí na sua cabecinha, aí no cantinho da folha do rascunho, você tem que identificar esse tema. E quando eu falo identificação do tema, é aquela palavra, no máximo 2, onde você usaria para resumir o seu texto. Sobre o que está perguntando, sobre o que está falando, qual que é o assunto que ele quer que você desenvolva. Tenta resumir em 1 ou 2 palavras. Conseguiu? Beleza. Esse será o tema central da sua redação. É importante a gente identificar o tema, Heitor. Olha, eu vou te falar, ele é essencial, porque baseado no tema a gente vai avançar na redação. Então, o primeiro passo, não esqueça, leitura das informações prévias. Segundo passo, identificação fundamental do tema da nossa proposta, da nossa redação, ok? Então, o que mais que eu tenho que fazer? Bom, a partir desse momento, você vai levantar os argumentos, como eu te falei, tá? Baseado no texto, baseado no tema que você já identificou daquele texto, você vai começar a levantar os argumentos que a gente pode fazer, tá? Se ele quer que você discorra sobre aquele tema, ok. Se ele quer que você avance para outras áreas, geralmente a proposta da redação colocada no enunciado já vai fazer essa orientação aqui para você. Mas é importante nesse momento, nesse primeiro momento, que você levante todos os tipos de argumentação possíveis, tá? Até inclusive aqueles que num primeiro momento possam parecer mais ou menos, não seja tão bom. Levanta, coloca ali na sua folha de rascunho, coloca como itens e vai escrevendo todo tipo de argumento, tá? Por exemplo, vai falar do Brasil, da questão da violência, o que desperta violência. Aí você começa a listar, é a situação política, é o planejamento, é a questão das pessoas, da postura, enfim. Você vai começar a desenvolver todo tipo de argumentação possível, você vai listar, tá? Aí o que você faz? Depois desses argumentos, você vai escolher 3. Por quê? Porque é aquilo que eu vou desenvolver. Lembra como eu ensinei na aula anterior? O parágrafo 2 para um argumento, parágrafo 3 para outro argumento, parágrafo 4 para outro argumento. Tá bom? E baseado nisso, você vai escolher os 3.
os 3 mais pertinentes para o assunto, tá bom? E é importante que eles não entrem em contradição, né? Senão, como é que você concorda em uma coisa e no outro você já discorda? Seu texto vai por água abaixo. Então presta muita atenção nisso, tá bom? No ponto de vista que você está defendendo, ok? Outro assunto, outro ponto. Depois de escolher os 3, é fundamental que você ordene a questão, qual que é o argumento melhor que eu tenho dos 3. Entre os 3, qual que é o melhor? Qual que é o mais ou menos? Qual que é o menos forte, digamos assim? Tá bom? Para você ordenar, para você ver se você quer começar numa argumentação mediana e depois ir melhorando para encerrar seu texto com chave de ouro, ou você quer, de repente, começar o texto quente e depois você vai entrando na história. Isso vai de quem escreve e dependendo da sua intenção, tá? As duas formas, elas são possíveis em muitos locais. Depende ali da sua intenção e também do tema, né? Geralmente, quando é um tema mais polêmico e tal, a gente vai por um lado. E quando é um assunto mais generalista, a gente vai por outro. Mas você, na sua casa, tem essa liberdade, dependendo daquilo que você quer. Outro ponto, escrever o rascunho. Heitor, escrever rascunho é preciso, é fundamental, é essencial. Você não vai conseguir fazer uma redação como tem que ser se não fazer o rascunho. Veja, são 25 linhas que você vai escrever. É normal que você esqueça uma palavra, de repente, na escrita como uma letra, escreva alguma coisa errada, troque um U por um L da vida, um M por um N. São coisas que acontecem. Mesmo que você saiba todas as regras, mesmo que você não cometa esse erro há 20 anos, uma hora você erra sem querer. Sua mente, a gente não pode confiar muito na nossa mente, tá? Então toma cuidado aqui, é fundamental que você escreva sempre o seu rascunho antes de colocar na folha oficial a caneta, ok? E outro ponto que eu gostaria, coloquei entre aspas aqui, mas é para chamar atenção também, tá? Olha só, não esquece disso, ver tópicos. É um detalhe que eu gosto de chamar atenção, mas é importante, porque muitas vezes o professor, o examinador, a banca, ele vai colocar, e é uma tendência agora, por isso que eu queria falar, tópicos para que você desenvolva. Desenvolva as informações de acordo com os tópicos abaixo. E aí colocam 3 tópicos. O que eu quero chamar atenção é o seguinte, se por exemplo, vier 3 tópicos para que você desenvolva, você vai desenvolver um por parágrafo. Um no argumento 1, outro no argumento 2 e outro no argumento 3. Então, vieram 6 tópicos, beleza, você vai dividir de maneira igual. 2 tópicos em um parágrafo, 2 no outro, 2 no outro, tá? E, veja só, a questão do tópico, se os tópicos vierem dessa forma, você vai desenvolver sempre na ordem que eles aparecerem na sua folha, tá? Pô, Heitor, mas meu texto ficaria um pouquinho melhor se eu invertesse a ordem. Mas a questão é quem corrige. Quem corrige vai corrigir na ordem, tá? E essa é a visão que eu quero te mostrar. É importante que você avalie a questão dos tópicos de maneira correta, de maneira ordenada. Sabe quando eu falo que a sua redação ela tem que ter uma estrutura bonitinha? Sabe? Cada parágrafo entre 3 a 5 linhas, 4, 5, 6 linhas, não fazer um parágrafo de 2 linhas, outro de 10, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Quando você for produza de acordo com os tópicos, se vier, ok? Questão de título, tá? Falei lá na nossa primeira aula, mas é fundamental. Não esqueça a questão do título, tá? Heitor, coloca o título. Se vier perguntando, coloque o título, aí você coloca. Se não vier, não coloca. É um detalhe? Mas é um detalhe onde você pode ganhar e perder nota, e essa pode ser a diferença na sua produção textual. Ok? Não esqueça disso. Depois disso, aí você vai começar a fazer o seu texto. Mas veja só, tem todo um caminho, tá? Para que você comece o seu texto antes. E é isso que eu queria alertar aqui para você nessa aula. Tenho mais coisas para dizer, vamos lá? Algumas dicas que eu tenho que te mostrar para que você possa verificar. Heitor, acabei minha redação. O que eu tenho que fazer? Acabou o meu texto? Não. Mesmo depois que você acabou ali seu rascunho, antes de passar ali, veja isso, tá? Isso que eu vou dizer agora. Primeira coisa que você tem que fazer
é verificar se o tema que você escreveu na sua redação de rascunho é o mesmo tema que você tinha levantado lá. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente localiza um tema e na hora da escrita, o que a gente faz? Pega a segunda direita e vai embora e esquece do tema. É muito comum, muito comum. E nas redações que eu corrijo, eu já percebi isso muitas vezes. A pessoa até começa bem, depois foge absurdamente do tema e quando vê, está falando de outra coisa. Não, tem que se centrar sempre ao tema. Tá? Então, mesmo depois de você fizer seu rascunho, veja se todo o seu texto seguiu dentro da questão do tema. Outra coisa, escreveu o texto? Ok, agora lê ele inteiro e vê se ele realmente tem bons argumentos. Muitas vezes você vai bater o olho em um argumento e falar, mas isso aqui não tem muito a ver, tá? E muitas vezes é nessa hora que a gente alerta. Então, depois que você acabou a redação, veja se tem bons argumentos. Outro ponto, veja se seus argumentos têm um determinado aprofundamento, tá? Você não pode simplesmente citar a violência no Brasil, ela acontece por causa dos políticos. Tá, mas por que dos políticos? Qual é a função dos políticos? Você não falou. Como é que os políticos podiam acabar com a violência? Você tem que desenvolver, tá? E no argumento você tem que desenvolver. Isso é a questão de se aprofundar na argumentação. Não é simplesmente citar. A culpa é dos políticos. Tá, mas você tem que dizer como, o porquê disso, tá? Como é que eles podem fazer, quais são os projetos de lei, como é que eles podem avançar, qual é a função de um político. Pronto, tem muito caminho aí que você pode ir, tá? É a questão, veja depois da sua redação se os seus argumentos estão aprofundados. Não esqueça disso. Então, verifique o tema, bons argumentos e aprofundamento dos argumentos. Outro, verifica se não tem contradição. Pô, Heitor, de novo, sabe por quê? Porque muitas vezes na escrita e na fala a gente faz muito isso, né? Mas na escrita também acontece. Às vezes a gente está escrevendo, a gente acha que até utilizou dois argumentos muito legais, só que de repente um está contradizendo o outro. Isso na correção depois aparece muito claramente. Veja, se você fala A e depois você nega o A, sua redação ela é anulada, ela pode correr o risco de ser anulada. Então fique atento a isso, se não há contradição, de repente você defende a classe política, de repente no outro você está condenando os políticos e acha que não podia ter mais políticos no Brasil, sei lá. Veja, cuidado com essas contradições, isso vai dificultar absurdamente o seu texto. Bom, Heitor, tem mais coisa? Tem. Filho do céu, saia do senso comum, tá? Verifique essa questão, veja se você não está reproduzindo as mesmas coisas que todo mundo, sabe? Aquele papinho que você sabe que é para enrolar. Filho, o corretor, na hora de corrigir sua prova, o seu texto, o professor que for avaliar isso, ele sabe quando o sujeito ele está enrolando, tá? Isso é muito nítido, isso é perceptível, tá? É muito fácil de se verificar, tá? Então, presta atenção nisso. Não fica enrolando, sabe aquela coisa? Atualmente, hoje em dia, no Brasil, como podemos observar na nossa sociedade? Você vê, estou enrolando e até agora eu não comecei o tema, o argumento, né? Então tem muitas formas aí de fazer isso, e é muito comum, tá? E outra, não utiliza aquelas argumentações que todo mundo usa para determinadas ações, sabe? A violência é ruim. Filho, todo mundo sabe que a violência é ruim, tá? Ninguém concorda com a violência. Então, assim, a educação é boa. Claro que a educação é boa, todo mundo concorda com isso, tá? Isso é senso comum, isso todo mundo já sabe. Então você tem que avançar além do senso comum, por isso que você vai dissertar, ok? Tá acabando. Ligação entre parágrafos. Sabe aqueles conectivos que eu dei na outra aula, onde eu falei aqui algumas dicas? O EPA, né? Em primeiro lugar, posteriormente, ainda é possível, pronto. Entre outros que você pode utilizar, não esqueça disso, de fazer essa ligação entre parágrafos. Cuidado, principalmente com a palavra contudo. Eu não sei porque, mas tem muito aluno, muita gente que gosta de começar um parágrafo com a palavra contudo. Não usa, sabe por quê? Porque o contudo nega o que você disse no parágrafo anterior.
Aí o sujeito esquece e utiliza, aí ele faz um argumento super legal, a gente vai olhar com tudo e aí ele nega o que está antes. Puxa vida, aí o parágrafo atual está negando o que veio antes, você acaba com o seu texto, você mesmo vai prejudicar o seu texto. Então cuidado com isso, tá? Utilize as ligações corretas, conectivos são fundamentais. Não vai direto no argumento. Use as palavrinhas que vão desencadear o seu parágrafo. Ok? É fundamental. Heitor, o que mais que eu tenho que verificar após meu rascunho? Bom, eu costumo dizer para você, além dos próprios erros ortográficos, a própria questão da ortografia. Tá? Cuidado com os erros ortográficos. Muitas vezes, na hora que a gente está fazendo, a nossa mente engana. E nunca é demais. Todo o processo, toda a banca examinadora, todo lugar que você vai ver, eles descontam esses errinhos, tá? É muito comum, é muito fácil acontecer. E a nossa mente, por mais que você esteja acostumado a escrever capítulos e capítulos por dia, palavras e mais palavras, a nossa mente engana. Então tome muito cuidado aqui com os erros ortográficos. Por fim, na hora que você for passar a limpo a sua redação numa folha oficial, por favor, se atente à questão da letra, faça o seu melhor, faça o melhor possível, tá bom? Isso que eu queria falar nessa questão da redação. Ainda quero falar mais um tópico muito simples, muito interessante, que é para você ir além, sabe, aqueles detalhes? Porque às vezes você olha e fala, pô, como é que aquele cara tira nota máxima e o outro tirou só 80%? Eu vou dar uma outra dica agora para encerrar essa questão da redação, para que você tenha uma nota ainda melhor, tá? São dicas que geralmente os professores não falam muito, mas você quer ir além, não quer? Por isso que você está aqui comigo. Portanto, eu vou te dar essas dicas e aquilo que a gente avalia na hora de corrigir a redação, que a gente olha e fala, esse aqui sabe o que está fazendo, tá? E a nota é sempre superior aos demais. É isso que eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá? Então, meu aluno, agora para encerrar essa questão, 5 dicas muito legais, muito importantes, que eu tenho certeza que vai te ajudar na hora da sua produção textual. Olha só, a primeira dica que eu dou é para vocês atentar no seu texto a questão de sinônimos. Heitor, sinônimos o que é? Bom, sinônimos, você sabe, são palavras que são parecidas, que indicam mais ou menos a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Não só para o seu texto ficar melhor, mais organizado, mais limpo, mas também, inclusive, para evitar a questão das repetições. Quando a gente vai corrigir, é muito comum, né? O sujeito está falando lá, sei lá, sobre carro. O carro é legal, o carro é bonito, carro. Aí o sujeito faz 500 frases utilizando a palavra carro. Na hora da leitura, aquilo fica chato, fica pesado. Tá? Então é feio ficar repetindo a mesma palavra toda hora. Imagina isso na fala. Na fala não ia incomodar? Pois é, na escrita é igual. Então, eu recomendo, substitua essas palavras que você pode utilizar por palavras parecidas. Então, em uma frase você fala o carro, no outro você fala o veículo, no outro você pode utilizar o automóvel, ou então usar algumas expressões que eu vou já ensinar para vocês logo abaixo. Tá? Mas atenta a isso. Após a leitura, veja se o seu texto não está repetindo nada e se oriente dentro dessa questão dos sinônimos, tá? Isso é muito importante. Outro ponto que eu quero referenciar aqui para vocês é a questão da anáfora. Heitor, o que é anáfora? Nunca ouvi falar. Não tem problema. Olha só. Isso é mais uma ferramenta que eu vou te ensinar. Vamos supor que você está aprendendo, você está desenvolvendo o seu texto, está falando ali sobre, vou usar esse exemplo mesmo do carro, tá? Você está falando, o carro é vermelho. Em vez de eu começar ponto final, ou na mesma linha e continuar, o carro vermelho, não sei o que, continuar desenvolvendo, para não repetir 2 vezes, o que eu costumo dizer? Eu uso esse, com 2 S's. Como assim, Heitor? Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo o carro é vermelho. Esse, e continua a escrita, esse se refere sempre àquilo que veio antes, na frase anterior. Portanto, você não precisa repetir o carro vermelho aqui e o carro vermelho aqui.
você fala esse. Esse, a palavra esse, nesse caso, está se referindo ao que veio na frase anterior. Nesse caso, o carro vermelho. Veja, eu não falei o carro vermelho de novo, tá? Meu texto ficou melhor, ficou mais limpo. Isso, a gente chama esse processo de utilizar o esse para se referir àquilo que veio antes, tá? Com 2 S, ok? Não esquece disso. A gente chama de anáfora. Anáfora se refere ao termo que foi dito antes, ok? Também você pode usar o oposto da anáfora. A catáfora. Não sei se você já ouviu falar. A palavra é feia, mas a técnica é muito simples. O que é? Você vai falar de alguma coisa. Você está escrevendo ali seu texto, tá? O mundo é redondo, etc e tal. Vamos supor, o mundo é redondo. Eu gostei desse exemplo. Em vez de você utilizar o que veio, a expressão que veio antes, você vai se referir ao que veio depois, tá? Então, você dá uma introdução do seu texto, da sua linha, com isto. Em vez de usar esse, você vai usar isto. 2 pontos. E aí você vai dizer o que você está dizendo, o que você vai querer falar na sua expressão. Isso é um processo contrário. Você ainda não disse o que é este isto. Você vai dizer depois. Ok? Então, o isto é um referencial e de início para aquilo que será dito. Portanto, meu filho, aqui vai. Você vai escrever. Eu gostaria de falar que o mundo é redondo por isto. 2 pontos. E aí você vai desenvolver. Aí você não precisa falar de novo que o mundo é redondo. Você não precisa utilizar ele antes. Por quê? Porque o isto já se refere ao que vem depois. Percebe? Atenção, atenção, atenção. É importante colocar depois do isto 2 pontos e aí você escreve esse processo para introduzir para que vem depois. A gente chama de catáfora. Se fosse o contrário, para não repetir, anáfora. Esse é muito mais utilizado, a questão da anáfora, tá? A anáfora é muito interessante no seu texto. A catáfora pode ser um pouquinho complicado, nem todo mundo às vezes precisa de treino. Mas comece pela anáfora e os sinônimos já vai ser um grande avanço, tá bom? Tem também, e aí há muitas discordâncias, tá? Mas eu utilizo e sabe como é que é? Eu gosto de arriscar e eu vou ensinar para vocês. Questão da exófora, olha só. O que é isso, Heitor? Bom, a questão da exófora é muito interessante. É quando a gente utiliza expressões de fora, completamente de fora, não está lá no seu tema, na sua pré-lista, não está nos seus argumentos. Vamos ter uma informação exterior ao seu texto, uma informação do mundo para o meu texto. É exófora, vem de fora, externo, ok? Como assim, Heitor? Vamos supor que a minha redação sobre a questão da educação. E um dos meus argumentos, vamos supor, é a questão da educação de jovens adultos, o número de analfabetos adultos que existem no mundo. Aí, vamos supor que eu estou falando sobre esse tema. E aí eu lembro de uma informação. Vamos supor que um dado da ONU, da Unesco, de 2014, falava que o Brasil é o 9º país em número de analfabetos funcionais no mundo. O maior número absoluto de adultos analfabetos no mundo. Pô, uma informação interessante, não é? Só que não está no meu texto, mas tem tudo a ver, Heitor. Posso usar? Pode, mas atenção, você só vai usar se a referência daquilo que você está informando, ela for colocada lá, tá? Você tem que falar, segundo os dados da ONU de 2014, da Unesco, você tem que falar de onde vem, tá? Não pode ser de alguém que não seja reconhecido internacionalmente por ser um especialista naquela área, tá? Você não pode falar, segundo os dados da pesquisa da minha cidade de 50 habitantes. Não, tem que fazer, por exemplo, IBGE é uma referência. E outra coisa, você tem que falar de quando é e qual é a pesquisa.
qualquer informaçãozinha, de repente o ano você erra, ou então muitas vezes você inventa os dados, não adianta, porque o pesquisador vai atrás desses dados também, tá bom? O avaliador. E também não há necessidade de mentir. Então você só usa essa ferramenta se você tiver certeza absoluta dos dados e a fonte for especialista na área, reconhecida internacionalmente, e você não pode esquecer quem fez, quando fez, como fez, tá? Qualquer informaçãozinha errada do dado, você já está perdendo o seu texto. Então, uma linha muito tênue, toma atenção. Mas quem utiliza, eu acho que é muito importante, tá? Porque você está trazendo uma coisa nova, uma coisa novidade, e é sempre bom frescor na hora da leitura e da correção do texto, tá? Eu acho uma questão interessante de utilizar, tá? E outra coisa, não pode ser muito antigo também, né? Tem que ser uma coisa relativamente nova. Segundo dados do IBGE de 1912, não dá, né? Você tem que utilizar algo que tem ali alguma referência, que tem alguma informação útil, né? Para o seu texto, para avaliar. Por fim, uma coisa que também muita gente utiliza e que... não, muita gente também não, né? Mas eu acho muito interessante utilizar, tá? É a questão da coesão remissiva. Olha só, muito simples, muito simples. O que é isso? Vamos supor que seu texto está desenvolvendo sobre os pobres e ricos, tá? Hoje na nossa sociedade nós temos muitos pobres e ricos, e eu quero que você preste atenção na ordem que eu coloquei, tá? Ordem que eu coloquei. Primeiro eu falei pobres e depois eu falei ricos. Aí acabou a minha linha, só que eu vou continuar na mesma linha. Olha só a jogada, ponto final. Aí você começa. Enquanto aquele luta, este não luta, por exemplo. Ou este não faz nada, pronto. Aquele está se referindo a quem? Aprenda. Aquele é sempre ao mais distante. Tá? Portanto, na minha frase, vamos supor, ponto final, comecei aqui. Enquanto aquele luta, quem é que luta? Não é o substantivo mais perto, não. É o mais longe. Aquele é sempre o mais longe. Aquele é sempre o mais longe. Decora isso. Aquele está se referindo a pobre. Portanto, quem luta? É o pobre. Ponto final. Quem é este? Este é sempre aquele que está mais perto da minha frase. Portanto, este se refere a rico, tá? Presta atenção nisso. Aquele é sempre ao mais distante da frase. E o este, eu vou utilizar aquilo que está mais perto da minha frase, tá? Primeiro eu utilizo substantivos e depois eu utilizo aquele e este. Então, eu posso substituir e colocar outra coisa? Não. Aquele é sempre o mais distante, tá? Isso é uma coesão remissiva. Por quê? Porque a gente recupera expressões já ditas. Remissiva... sem repetir, ok? Então eu uso esses pronomes como referência de coesão para falar daquilo que veio antes. Isso, filho, se você usar na sua redação, é show de bola. Decora, treina, escreve 2 linhas em cada parágrafo, treina isso. Você pega muito fácil, é muito tranquilo, você treina, você consegue, tá bom? Foca nisso, que é uma dica muito, muito legal, tá bom? Eu gosto particularmente da questão da esófora. Provavelmente, se você conversar com outro professor, ele vai falar: não utiliza, porque é uma tendência natural, às vezes, da gente aumentar um pouquinho na hora de escrever, e muitas vezes a pessoa inventa dados, e aí seu texto é 0. Então, os professores falam: é melhor não colocar, mas é uma coisa muito interessante, tá? E questão da anáfora também, eu acho que é legal, se você começar a utilizar, para não repetir palavras, colocar ponto, esse, e aí continuar seu texto também vai ser muito interessante. Tá bom, gente? Essas foram as dicas de redação. Nós já tratamos aqui no nosso curso. Olha que legal, todo o conteúdo de gramática, todo o conteúdo de redação. E agora a gente vai para o terceiro ponto da nossa mega revisão, das nossas aulas muito especiais que a gente fez aqui com muito carinho aqui para vocês, que são as aulas de literatura. A gente vai passar por toda a questão da literatura, tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Então a gente se vê daqui a pouco. Forte abraço, até mais!